Olá, tudo bem? Estamos aqui para apresentar mais um programa Medicina e Saúde, todas as quartas-feiras, com reprise na quinta-feira pela manhã e domingo na parte da tarde. E também estamos presentes no YouTube e na Sim FM 106.1. Hoje iremos abordar um tema que é muito prevalente, gera muitas dúvidas. As pessoas às vezes não sabem como evitar e quando descobrem, muitas vezes já vão para uma situação mais complexa que seria a hemodiálise. Então, nós vamos abordar os problemas dos rins hoje, as doenças que acometem os rins e levando à insuficiência renal crônica, né, na grande maioria das vezes. E tenho o prazer de ter ao meu lado aqui a doutora Raquel Armani, que é nefrologista e vai nos elucidar bastante sobre como postergar ao máximo ou evitar que se chegue a um ponto de se fazer uma hemodiálise ou terminando depois com até o transplante. Dr. Juliano Gama, cardiologista, que vai nos falar também muito sobre hipertensão. Hoje ele coordena um setor aqui em Linhares no NAPS que cuida especificamente da hipertensão. E Dr. Guilherme Campelo, que é urologista também, que vai nos falar um pouco aí sobre os problemas renais, o que são as causas e o que pode causar esse problema que aflige a população de uma forma bem complexa, né? Quem se envolve com essa doença, às vezes tem uma dificuldade muito grande de suportar as sessões, então eu acho que vai ser um bate-papo bem descontraído, muito esclarecedor, acredito eu, para falar de uma forma bem simples o que é e como aflige. Então, a princípio, eu gostaria de dar a palavra ao Dr. Guilherme para nos falar um pouco sobre os cálculos renais, as cólicas renais, o que leva e o que pode causar, por fim, esses problemas que são tão frequentes hoje. Bom, boa noite a todos aí, boa noite à mesa, João. Muito obrigado de novo aí pelo convite. Então, cálculo renal é uma doença muito comum, né? É uma causa importante de dor nos pacientes, é uma das piores dores que os pacientes costumam elucidar. E o cálculo renal ele está associado principalmente à questão de ingesta hídrica, alimentação e um histórico familiar. Existem outras inúmeras causas, como alguns distúrbios metabólicos, algumas sequelas pós-cirúrgicas, pacientes que nascem com alguma alteração anatômica que facilita a formação de cálculos, mas em grande maioria são os pacientes que não se alimentam de forma adequada, ingerem bastante sal, alimentos ricos em sódio, bebem pouca água de preferência e não cuidam de outros problemas, né? Às vezes o paciente tem outras doenças associadas, a hipertensão, né? Pressão alta, diabetes, entre outras doenças. Ótimo. Só uma pergunta. As águas gaseificadas, esse tipo de ingesta teria alguma formação sobre os cálculos aí? Você teria alguma... Então, depende da composição da água, entendeu? Principalmente refrigerantes, esses refrigerantes zero, eles costumam ter uma quantidade muito alta de sódio. E isso daí é importantíssimo na formação do cálculo. Às vezes tem paciente que não gosta de beber água e só faz uso de ingesta de sucos, aqueles sucos de caixinha, ou a bebida gaseificada, ou refrigerante. Doutor, não bebo refrigerante com açúcar, bebo só refrigerante zero. Em compensação, a ingesta de sódio é bem elevada, muito acima do que é esperado, sem contar a alimentação. Então, isso aí dificulta muito. A água é o mais importante. Infelizmente, a gente vê crianças aí já começando com o costume desde uma fase muito precoce, né, e se habitua, né? Doutor Juliano, você lida com uma doença que muitas das vezes ela é assintomática, mas ela já vai levando uma série de danos ao organismo, assim como leva a problemas cardíacos, leva a problemas renais. Queria que você abordasse um pouco a hipertensão aí e os malefícios dela que ela faz no organismo se não for controlada de forma adequada. Bem, boa noite a todos, boa noite meus colegas, Raquel, boa noite Guilherme, boa noite João.
Parabéns, João, pela escolha do tema, né? Eu acho importantíssimo. Por várias vezes já viemos aqui, já conversamos a respeito da hipertensão, já explicamos o que é hipertensão, né? Quando a pressão está acima de 14/9, e que é uma coisa importante, mas muitas vezes a gente não abordou especificamente um tema, um órgão que pode sofrer com a hipertensão, que no caso é o rim, que a gente vai falar hoje, né? Então, isso é muito legal, muito importante a gente frisar que a hipertensão arterial, ela pode lesar até mais o rim do que o coração. Todo mundo pensa que, eu estou com problema de pressão alta, eu fico muito preocupado com o meu coração. Está correto o pensamento, mas o rim pode sofrer muito mais. O rim pode estar ligado com a gênese, né, com a formação da hipertensão e, principalmente, pode sofrer com a hipertensão. A Raquel está aqui, vai ajudar a gente, vai elucidar bastante isso aí, mas sempre que a gente fala de pressão alta, sempre que a gente fala que tem que prevenir, que tem que tratar a pressão alta, um dos principais objetivos disso é prevenir, evitar a doença renal. Porque a hipertensão arterial e mais outras, né? O Dr. Guilherme já citou aqui os cálculos renais, temos o diabetes, que a doutora Raquel seguramente falará, mas a hipertensão é uma das principais causas aqui no Brasil que levam à doença renal terminal, que aí seria a hemodiálise, o transplante cardíaco. Então, falar de hipertensão com o rim tem tudo a ver. Hipertensão, seguramente, tratando, prevenindo, evitando, você previne as doenças renais. Ótimo. Doutora Raquel, você como nefrologista, eu gostaria que, a princípio, falasse um pouco sobre o que é o rim, qual o papel dele, para que ele serve, só para as pessoas em casa ficarem sabendo que o desfecho, depois que nós vamos falar, dos problemas acontece pela disfunção desse órgão tão importante. Uhum. Bom, boa noite, meninos, João, Guilherme, Juliano. Estou um pouco nervosa que é a primeira vez. Obrigada pelo convite. Bom, o rim, são 2 rins, né? Eles são órgãos vitais no nosso organismo. Muita gente acha que o rim ele só tem o papel de produzir a urina, não é bem assim. Os rins são bem mais complexos que isso, eles trabalham muito mais do que a gente imagina. Eles são responsáveis pela filtração do sangue, pela metabolização das toxinas do sangue. Além disso, os rins produzem hormônios importantíssimos, né? Hormônios que atuam na formação da célula vermelha, né, do sangue, hormônios que atuam nos ossos, eles são responsáveis pela formação da vitamina D, da famosa vitamina D, e eles são responsáveis pela formação da urina, e além disso, eles controlam a quantidade de água do organismo e o controle das substâncias químicas, dos eletrólitos e dos distúrbios ácido-básicos. Então, eles são extremamente importantes e apaixonantes. Ótimo. E nesse processo, né, então, nós podemos, resumindo um pouco, nós temos um órgão que se mostra importante para o organismo como um todo. Então, quando isso entra em colapso, a gente tem que procurar medidas drásticas, né, para manter o paciente vivo, né? Então quem faz a parte de UTI tem uma doença grave, até mesmo estamos vivendo essa era do Covid, aí uma das complicações graves que nós temos aí é a lesão renal aguda, então a falência de múltiplos órgãos aí, sendo que muitos pacientes que estão entubados, a gente ouve falar muito na questão do paciente do Covid, está entubado, está precisando de respiração mecânica, mas a grande maioria desses pacientes cursaram também com a insuficiência, a falência da função renal, e que se não for tratada de pronto, no caso ali a diálise, o prognóstico acaba sendo bem ruim. Ele estaria numa situação diferente, né? Guilherme, então eu queria que você abordasse um pouco aí quais seriam mais ou menos os sintomas para quem não teve, porque quem já teve eu acho que já conhece bastante a questão da cólica renal, né? Eu fico meio preocupado que há poucos dias eu num screening, num check-up, infelizmente descobri um cisto renal que acredito benigno e um cálculo renal, e eu sonho às vezes com medo dele descer. Então, e até para falar, quem já tem um cálculo renal, ele regride ou o futuro dele é ou ser retirado de uma forma cirúrgica, ou ele consegue ser expelido? Bom, então,
Primeiramente, assim, acaba que os pacientes que têm litíase renal, ureterolitíase, né, que é a descida do cálculo para o ureter, que é o canal do rim, eles costumam desenvolver, né, a doença renal aguda. Os pacientes que desenvolvem a doença renal crônica por consequência de cálculos renais são mais raros, assim, de acontecer, né, e são pacientes que acabam negligenciando, às vezes, um tratamento, ou por falta de recurso mesmo, falta de conhecimento. E aí esse rim que acaba sofrendo pela essa obstrução provável do cálculo, ele acaba evoluindo com uma perda da função até o rim, né, ser um rim excluso. Mas assim, o cálculo renal em si, ele não tem sintomas, a não ser que ele cause uma obstrução. Então, o que causa a dor para o paciente é a obstrução. O rim obstruído, ele aumenta o volume e isso aí comprime a cápsula renal, que é o que causa a dor. Então, é uma dor muito forte, costuma ser uma cólica e inicialmente ela é na região lombar, mas ela pode se irradiar, dependendo da altura que esse cálculo obstruiu. O paciente pode ter dor irradiada para a região escrotal, a mulher pode ter a dor irradiada para a região dos grandes lábios. Então, é uma dor muito forte, que não passa facilmente, só passa com medicação, dependendo, as medicações têm que ser bem fortes. E associado a isso, o paciente pode ter uma náusea, pode ter até vômitos por conta do reflexo que essa dor causa. E quando tem algumas complicações associadas, pode ter mínimas como presença de sangramento na urina, às vezes só pela passagem do cálculo, ele ter lesionado ali a parede do ureter, poderia causar esse sangramento. Mas o mais perigoso que a gente tem é o problema de ter o cálculo e ter uma infecção urinária junto. Então, assim, é sempre importante a gente descartar que o paciente não esteja com infecção urinária, não esteja com febre, calafrios, porque aí ele pode evoluir com uma infecção que seja uma infecção urinária alta, né, que a gente chama de pielonefrite, e no caso com cálculo, a pielonefrite obstrutiva, que pode virar um quadro de infecção generalizada, de sepse. Então é importante ver esses sintomas. É interessante porque eu também recebo muito, né? A gente divide esses pacientes, na verdade a gente compartilha esses pacientes, né? Que são os pacientes com nefrolitíase, com cálculo renal, mas é interessante destacar isso, que o papel do nefrologista é na tentativa de prevenir a formação de novas pedrinhas ou tentar melhorar a qualidade de vida, mas quando o paciente tem dor, nesses casos agudos, tem que procurar o urologista mesmo. E depois que resolver, aí procura a gente no consultório para fazer uma investigação metabólica, tentar entender o que está causando a formação de pedrinhas naqueles pacientes, né? Interessante isso. E assim, só terminando a sua pergunta, essa questão de ter o cálculo não necessariamente é indicação de cirurgia. Esse cálculo, dependendo da situação, ele pode realmente diminuir, mas o mais comum é que ele aumente mesmo. Sim. Então, assim, um paciente que tem um cálculo muito pequeno, que não tem indicação cirúrgica, a gente orienta acompanhamento com o nefrologista, orienta alimentação, tudo isso para fazer com que esse cálculo não cresça, de preferência. E se por acaso ele resolver descer, dependendo do tamanho, há uma grande chance de um tratamento não cirúrgico para expelir esse cálculo. Sim. Juliano, eu gostaria que você abordasse um pouco a questão da hipertensão, porque você já vai falar um pouco dos parâmetros que nós temos hoje no consultório clínico, né? Os metabólitos, o que a gente tem no exame de sangue, no exame de urina para fazer esse acompanhamento, e valorizando muito mais essa parte do diabetes e da hipertensão. E também lembrando um pouco aí às vezes da interação, como ele falou, da dor, muita gente costuma fazer, acho que depois eu quero a opinião de todos, fazer uma automedicação para ter alívios de dores e tal, e geralmente escolhem as piores para o rim, né? Então, para a gente começar a abordar nessa linha agora aí. Obrigado, João, boa pergunta. Fundamental, né, que o paciente hipertenso que passa na avaliação, seja do clínico, do cardiologista, né, via de regra é o cardiologista que ele vai primeiro, mas também o nefrologista o faz muito bem,
que você estratifique esse paciente, né? É importante para o tratamento, porque existem metas, né? Nem todo mundo vai ter a mesma meta, vai ter que baixar a pressão da mesma forma, vai ter que tomar tal remédio, 1 ou 2 ou 3, né? Isso é muito variável. Então, todo paciente que se diagnostica hipertensão, lembrando que o diagnóstico é clínico, né? A elevação da pressão acima de 140/90 ou 14/9, mais de 2 vezes, no intervalo de 2 semanas, estamos diante de uma hipertensão. Não sabemos ainda se vamos precisar de dar remédio, o que a gente vai fazer. Mas, seguramente, é um quadro de hipertensão arterial. E aí, para a investigação inicial, todas as diretrizes, né, que são feitas em conjunto, a Sociedade Brasileira de Cardiologia com a de Nefrologia, né, faz a recomendação que se faça um screening básico, né, que se faça um exame simples de urina, que é uma biópsia, né, a grosso modo, a Raquel pode ajudar, dos rins, né, ela tem muita informação, se a gente souber olhar direitinho, o que é estar ali, o que dá de sinal de lesão renal, né. Nós pedimos a ureia, a creatinina, sempre tá. Por que se pede isso? Né? Para se procurar se já há uma lesão renal causadora ou se pode se ter uma lesão renal no futuro, né? Se isso tem correlação com a hipertensão arterial. Então isso é fundamental, né? Claro, se pesquisa também colesterol, porque vai ser um fator de risco a mais. Se a pessoa tiver o colesterol alto, a pressão vai ter que ser mais baixa ou vai ter que se entrar com medicação imediatamente. O mesmo vale para o diabetes, né? Então é fundamental que se pesquise inicialmente o diabetes. A glicose de jejum, ao menos, né? Se tiver diabetes, também se a glicose estiver alterada, precisamos ser mais rigorosos, talvez precisamos entrar rapidamente com o tratamento para hipertensão. Por quê? Porque aí o rim também está sofrendo mais risco, né? Além da pressão alta, está com a glicose alta, que o diabetes é um grande fator de lesão para os rins, e ainda pode ter o colesterol alto, né, que é mais um problema também. Então, e aí o alvo de pressão desses pacientes é menor ainda. É menor né, ainda, justamente. Cada pontinho desse, Raquel bem lembrou, a gente vai juntando e vai restringindo ainda mais. Restringindo mais, exatamente. Justamente. Pegamos um paciente jovem, às vezes, está com a pressão de 150/90, mas a gente pede a ureia e a creatinina estão normais, o exame de urina está normal, ele não é diabético, não tem colesterol, tem menos de 40 anos, a gente não precisa imediatamente tratá-lo medicamentosamente. Podemos pedir que diminua o sal, que faça atividades físicas, que perca peso, né, que faça uma dieta com mais ingesta de verduras, legumes, né, que tem mais vitaminas, oligoelementos, tudo isso aí vai ajudar no controle da pressão e tudo bem. Agora, totalmente diferente, né, Raquel? Se chega já com a creatinina aumentada, que significa já a lesão de rim, entendeu? Mesmo que esteja 150/90, eu tenho que trazer essa pressão para baixo de 130/85 no máximo, né? Então já medicarei imediatamente. Então esses exames, essa abordagem inicial é fundamental. Vai nos dizer se a pessoa precisa ser tratada com remédio imediatamente, o quanto que precisa baixar essa pressão e o quão preocupada ela deve estar para manter esses níveis baixos, porque já pode ter alguma lesão no rim. E, só continuando, vou me alongar um pouquinho, me desculpem, mas às vezes a pessoa chega com a creatinina alta, né, Raquel vai explicar, obviamente, e pergunta pra gente, e para o rim, o que você vai me receitar? Infelizmente, não tem um remédio uma vez a lesão esteja instalada. Nós vamos tentar diminuir a progressão dessa lesão, nós vamos tentar impedir que se tenha mais lesões, né, e aí entra também um anti-inflamatório, que a gente costuma falar muito no consultório, mas eu vou pedir que a Raquel, que é mais especialista que eu, fale sobre anti-inflamatórios. Bom, Raquel, então seria legal que você agora explicasse no órgão em si essas causas, o que a pressão ela degeneraria, ela causaria na hipertensão também, a saída de... Dando sequência ao que o Juliano falou sobre a hipertensão ela é tanto causa como consequência da insuficiência renal, né? Na maior parte das vezes ela é causa, mas a pressão alta, ela acaba sobrecarregando os rins, porque os rins, eles recebem o sangue do coração, né? Pelas artérias renais, limpam, entre aspas, o sangue e retornam o sangue para o coração pelas vias renais. Se houver uma hipertensão nesses vasos, a resistência é muito maior desse sangue, tanto para chegar quanto para sair. Então, isso acaba sobrecarregando o rim. E, além disso, e aí o rim, para se adaptar, a gente tem um sistema que acho que eu vou até para a parte técnica, que é o sistema renina, angiotensina, aldosterona, que é responsável por regular a pressão arterial, ele acaba sendo ativado positivamente, causando não é piora da pressão, mas causando já
Estrangulamento um estrangulamento dos vasos, causando isso, piora a pressão, então uma coisa piora a outra. Agora, falando sobre o órgão, assim, o rim, para a gente entender um pouquinho o que é a doença renal crônica. Os rins, eles têm, cada rim tem cerca de 1 milhão de néfrons. A gente chama o néfron, é a unidade funcional do rim, ou seja, cada néfron do rim, ele faz todas as funções dos rins. Então, é como se o rim fosse uma grande fábrica com 1 milhão de funcionários e cada funcionário daquele é capaz de produzir uma camiseta inteirinha, uma camiseta. E aí, se o rim for sendo lesado, a gente vai conseguindo manter a função renal global, porque se a gente tem 900 néfrons funcionando, vão ser produzidas 900 camisetas e aquela fábrica continua dando lucro, entre aspas, né? Não dá prejuízo. Agora, se isso for diminuindo ao longo do tempo, e aí a gente não ter mais néfron remanescente ou ter muito pouco, eles vão ficar sobrecarregados, eles não vão ser capazes de ter uma função renal global estável, assim, né? De modo que o paciente consiga viver com aquele pouquinho. E aí que entra o tratamento renal substitutivo, nesse caso. Ótimo. Infelizmente está chegando ao final do primeiro bloco, a gente volta na sequência conversando com a doutora Raquel novamente, para ela continuar explicando o que a hipertensão, os cálculos causam diretamente no rim e ele vai perdendo a função dele. Então, até daqui a pouco, falando sobre doenças renais no programa de hoje. Voltando ao segundo bloco, hoje abordando o tema das doenças renais, e gostaria de dar a palavra novamente à doutora Raquel Armani, que ela é nefrologista, e ela estava nos falando da função do rim, da filtração, e o que pode causar com a hipertensão que não for controlada, as doenças renais, infecções, e o que pode ir levando e como a gente vai acompanhando isso. E também abordar a questão dos anti-inflamatórios, que são medicações que muitas das pessoas no Brasil não têm um controle adequado nas farmácias para se vender e acaba fazendo um uso exagerado e, ao mesmo tempo, destruindo essa função dos rins. Né? Para a gente começar, só para contextualizar, a doença renal crônica, principalmente, ela tem como principais causas a hipertensão, e o diabetes, né, tanto no Brasil quanto no mundo. Mas o uso indiscriminado de anti-inflamatório por parte das pessoas que não precisam de receita médica, ou seja, o uso, a famosa automedicação, ela é uma causa importante de lesão renal, tanto lesão renal aguda quanto lesão renal crônica. Então, é muito importante que o paciente siga a orientação médica. E quando o paciente já apresenta alguma alteração renal, mesmo que seja pequena, da creatinina, eu, particularmente, contraindico o uso de qualquer tipo de anti-inflamatório, porque meu objetivo com ele é preservar a função renal que ele tem ainda. Só lembrando um pouco, os anti-inflamatórios que nós temos mais disponíveis aí, hoje seria... Ibuprofeno, nimesulida, diclofenaco... Cataflam, Voltaren... Isso aí. O uso via oral, né, que a gente contraindica. No caso de, obviamente, uma dor intensa ou o paciente precisar de ir ao pronto-socorro por alguma outra patologia, o uso endovenoso intramuscular não está contraindicado. É o uso via oral de maneira indiscriminada e crônica pelo paciente em casa. Né? Aquela famosa, estou com uma dorzinha, vou tomar um remedinho rapidamente, aí tomam um ibuprofeno, um diclofenaco, esses mais comuns, né, que são mais comuns e têm o preço mais acessível. Vamos lá, então. A questão do diabetes e hipertensão. Como você poderia medir o exame de urina? Adiantaria? Te mostraria alguns dados? Se esse paciente diabético ele está descompensando, ele teria uma alteração naquele... Geralmente, o paciente que já tem comorbidade, como diabetes e hipertensão, ele já é um paciente que está sendo acompanhado por outro especialista, né? Então, esse paciente chega para a gente de maneira... melhor, porque é um paciente que geralmente está sendo bem conduzido. Então, quando o colega, o especialista, ele observa no exame de urina a presença de proteína, mesmo naquele exame de urina comum, que tem presença de proteína, o glicose e outros elementos, ou no exame de sangue, que é a ureia e creatinina, que são substâncias que avaliam indiretamente a função renal, né? Que são os que a gente tem mais acessível no nosso meio. Apresenta algum tipo de alteração, esses pacientes já chegam para mim
E para conduzir isso, como que a gente conduz esse paciente com alteração, né? Essas alterações são vistas nos exames comuns, então, um exame de urina, um exame de sangue, e aí, quando esse paciente chega para mim, geralmente a gente continua a investigação com um exame de urina de 24 horas, que é um exame que os pacientes até reclamam um pouquinho, mas é um exame extremamente importante para a gente medir a quantidade de proteína que está sendo perdida nos rins, porque a perda de proteína, ela indica lesão renal. Né? Então, eu quero saber quanto de lesão tem aquele rim. Então, aí a gente pede esse exame, além do exame de ultrassom, que é o primeiro exame de imagem que a gente pede dos rins. Geralmente, a gente vê um tipo de alteração que demonstra já que aquele rim está doente cronicamente. E a partir do momento que esse paciente já apresenta uma alteração com perda de proteínas pelos rins, esse quadro ele é reversível ou ele tem como ser a evolução dessa doença ser diminuída? Não é um quadro reversível a partir do momento que a lesão está instalada, né, quando a gente já tem alteração da creatinina ou presença de proteinúria ou microalbuminúria, né, que é um tipo de proteinúria, mas é um quadro que a gente consegue postergar, a gente consegue retardar a evolução da doença por muitos e muitos anos. Eu tenho pacientes aí que chegaram para mim já com medo da diálise, já na porta da diálise, e a gente conseguiu segurar, e eu consigo segurar até hoje esse paciente em tratamento conservador. Então, o objetivo no consultório é prolongar pelo maior tempo possível o tratamento conservador desse paciente. O que é o tratamento conservador? É o tratamento das múltiplas comorbidades. Geralmente são pacientes que têm vários problemas de saúde, né, que são pacientes que têm problema no coração, que têm pressão alta, que têm diabetes, muitas vezes paciente com história de litíase renal, de cálculo no rim já de longa data, já de vários episódios que também causam a lesão renal crônica. Então, é controlar esses fatores de risco, tratar de maneira multidisciplinar, ou seja, o papel do nutricionista é extremamente importante, porque a alimentação influencia muito, né, na função renal. E os medicamentos, a restrição em relação ao uso de anti-inflamatório. Então, é um paciente que a gente tem que ter o maior cuidado, porque é um paciente que vai a vários médicos, então ele tem que estar bem informado sobre o que ele tem, de modo que nenhum médico ou nenhum colega desavisado prescreva uma medicação que talvez ele não possa tomar. E nesse contexto é importante o papel do cardiologista, do endocrinologista, da nutricionista e o meu. Então, eu não trabalho sozinha com paciente doente renal crônica, assim, eu preciso de todas essas pessoas para ter uma condução adequada de cada caso, né? Lembrando que a gente já falou em outros programas e que o paciente, às vezes, ele foge do médico, exatamente. Ele acha que não indo no médico ele está evitando problemas. Então, se ele tiver uma diabetes que não seja tão descompensada, senão, às vezes, ele vai ser obrigado a procurar o médico. A hipertensão não controlada, vários outros fatores, já pode chegar num estágio avançada, tão avançado que o próximo passo pode acabar sendo a hemodiálise, que não é um tratamento fácil de ser suportado, né? A hemodiálise, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas a hemodiálise, ela parece um bicho de 7 cabeças, mas não tem tudo isso. Ela não é um castigo, é um tratamento mesmo, assim, porque a alternativa para esse paciente, se não fosse hemodiálise, seria não conseguir viver. Então, ele precisa desse tratamento, seja diálise peritoneal, seja hemodiálise, seja o transplante, que também é uma modalidade de tratamento, não é a cura, né? Muita gente chega no consultório achando que o transplante é a cura, não é uma modalidade de tratamento que tem suas limitações, tem seus desafios também, mas é claro que a diálise, ela dá um pouquinho de medo, porque a pessoa tem que se dedicar pelo menos 3 vezes por semana, ou durante pelo menos 4 horas para aquele tratamento, né? Para continuar tendo uma qualidade de vida. E aquilo pode ser uma ponte para o transplante. Sim, exatamente. Depois, né? Exatamente. Passar a palavra para o doutor Campelo, que ele é cirurgião oncológico, é um cirurgião, e gostaria de falar um pouco dos rins. Normalmente nós temos 2 rins, mas isso pode variar de uma forma anatômica, dependendo de como esse paciente nasceu, da forma congênita dele, né? Eu gostaria que falasse um pouco, se o paciente precisar retirar um rim, ele consegue ter uma vida normal. Então, só para falar nesses pontos, em que pontos isso pode ocorrer. Então, nós temos, às vezes, aquele rim que entrou em falência, muitas vezes você continua, ele começa a causar outros problemas, como a hipertensão resistente, abordar um pouco sobre o órgão em si e as variações que ele pode ter. A gente, né, normalmente, né, nasce com os 2 rins.
mas pode acontecer de paciente nascer já ter uma agenesia renal, né? De nascer com um rim só, como também é raro, pode acontecer de nascer sem os 2 rins. Esses pacientes geralmente não, sempre morrem, né? E alguns pacientes podem nascer com um rim que a gente chama de rim em ferradura, né? Que é um rim, ele não separou do outro, então fica como se fosse um rim só, mas é um rim bem maior. E com o passar do tempo, né, o paciente pode sofrer problemas nos rins dele, um deles ou nos 2, a ponto de ter que fazer alguma cirurgia e perder um dos rins. E isso não impede o paciente de viver, não impede o paciente de ter uma vida até normal, às vezes um pouco regrada em relação à alimentação, em relação ao uso de medicamentos, né? Seria importante ter um acompanhamento do nefrologista, seria importante. Mas o que acontece é que com a evolução das cirurgias hoje, a gente consegue preservar cada vez mais os rins. E isso é muito importante porque, né, a gente inicialmente falando aqui de cálculo, há uns 30, 40 anos atrás, não existia cirurgia endoscópica igual existe hoje, não existia cirurgia laparoscópica e geralmente o paciente que tem cálculo renal, ele não tem um episódio, ele tem vários. Então, um paciente desse seria submetido à primeira cirurgia, já teria uma lesão renal importante, uma cirurgia aberta. Numa segunda, na terceira cirurgia, talvez esse rim já evoluiria com falência. Ao mesmo tempo, a questão do câncer. Hoje em dia, a gente preconiza fazer a cirurgia parcial, tentar remover só o tumor, né? Hoje, com a cirurgia por vídeo, com a cirurgia robótica, ficou bem mais acessível essa possibilidade, para a gente tentar preservar o máximo do rim, tanto nas malformações, quanto nas doenças de cálculo renal, quanto nas doenças oncológicas. Juliano, você no foco na hipertensão, nós sabemos que tudo leva a uma consequência maior, né? Então, associado aos rins, nós temos também uma causa de hipertensão, aqueles pacientes que a gente não consegue controlar a pressão, e nós vamos descobrir, muitas das causas estão associadas ao sistema renina-angiotensina, muitos dos medicamentos são feitos, o Brasil tem uma história bonita nisso aí, que um desses mecanismos foi um brasileiro que com um veneno de cobra, ele descobriu uma medicação que é amplamente utilizada. Agora, às vezes a pessoa fica com a pressão alta, ele não pode esquecer do rim, porque ali pode estar a causa. Você tem uma doença hormonal ali que pode causar isso. Explica um pouquinho para a gente. A doença renal, né, eu acho que a Raquel explicou muito bem, né, o Guilherme também, né, que são as causas do parênquima renal, da doença própria do rim, o cálculo, né, que está na pelve do rim, são causas importantes de doença renal. O cálculo dá muita dor, o Guilherme bem explicou. A Raquel falou das doenças que levam à insuficiência renal. A grande maioria delas a gente não pega, né, João? A gente não tem dor, entendeu? A pessoa não sente muita coisa. Pode sentir num futuro distante muita fraqueza, emagrecimento, náuseas, mas isso, né, Raquel, bem na frente, né? Então, muitas das vezes ele já está desenvolvendo uma doença renal. Eu quero falar isso por quê? Porque ele vai buscar o cardiologista porque o sintoma dele é pressão alta, né? É hipertensão. Então, vou ao cardiologista, obviamente. Na investigação do cardiologista, a gente comentou no último bloco, né, que é o quê? É buscar sempre, desde o início e no acompanhamento, a função renal. Às vezes você já se depara com a função renal alterada. Óbvio, isso é uma causa, às vezes, de se manter a hipertensão alterada ou a hipertensão que está causando a doença renal. Aí você começa a fazer essa investigação, né? A Raquel também já bem explicou, a grande maioria é a hipertensão que vai lesionar o rim. Bom, isso aí chegando numa lesão renal terminal, aí o tratamento é com a nefrologista. Mas muitas das vezes a pessoa tem o quê? Tem um estreitamento de uma artéria que irriga o rim. O rim são 2, né? Já foi explicado. Cada um tem uma artéria que sai da aorta. A aorta é o principal vaso que vai nutrir todo o organismo, né? E às vezes ela tem uma lesão, ela tem uma obstrução, seja uma obstrução na pessoa de mais idade, que é uma obstrução adquirida, ou desde a infância já tem uma obstrução que pode ir piorando também, né? De fato que as duas obstruções podem levar a que o rim seja mal perfundido, né? Temos que lembrar que isso entope a chegada de sangue, então chega menos, ele entende que está pouquinho, então o rim lança a mão de elementos que ele tem
para que ele seja mais irrigado. Só que isso faz com que a pressão do organismo se eleve como um todo. E para isso a gente já tem tratamentos, né? Em se descobrindo isso, você pode lançar mão de uma angioplastia, né? Que é a utilização de um stent, que é o quê? É uma dilatação, como a gente faz nas artérias coronárias, a gente pode fazer também na artéria renal, desobstruir essa artéria, o sangue flui mais facilmente, o rim deixa de produzir essa substância que aumenta a pressão e a pressão cede. Se não cede por total, mas faz com que a pessoa diminua bastante a necessidade de medicamentos e preserva, inclusive, a função renal. Tem outros, o rim é tão ligado com a hipertensão, né, João, que mesmo quem não tem essa obstrução, essa doença que obstrui a passagem do sangue, mas o rim tem terminais nervosos, né, do sistema nervoso autônomo, que a gente fala, nessa parede das artérias que irrigam o rim, e muito tem se estudado nisso para se tratar a hipertensão através de você fazendo ablação, de você eliminando alguns receptores nervosos que tem aí, que também se faz pelo cateterismo. Temos exemplos até aqui em Linhares já realizados, né, e com um bom sucesso, né? A pessoa que usava 6, 7 medicações passou a usar 3, né? Então isso é um sucesso. É uma terapia, obviamente, que não é para todos. A terapia para todos é a terapia clássica da hipertensão, né? Perda de peso, controle da ingesta de sal, né? Exercício físico, medicamento, e mais alguns se tornam muito resistentes, que são necessários avaliações mais profundas, e dependendo do que se acha, pode-se chegar à necessidade desses procedimentos mais avançados, que graças a Deus a gente tem perto de nós já, né? Isso que o doutor Juliano está falando, nós fizemos alguns casos aqui em Linhares. Fomos pioneiros nessa técnica aqui no estado, em que aqueles pacientes que usam uma grande quantidade de medicamentos para controlar a hipertensão, tomam 1, 2, 3, 4 tipos diferentes de medicamentos, e eles não conseguem esse controle, então tem-se uma alternativa que esse ano se mostrou bem viável nos trabalhos científicos, que nós estamos vendo aí a discussão de cloroquina, ciência em primeiro lugar, até o ministro não faz parte mais do corpo, porque falou que a ciência em primeiro na discussão até política, mas na medicina, na cardiologia principalmente, eu acho que é a área que mais se tem dados e se provou que você pode diminuir, melhorando a qualidade de vida desse paciente, o número de medicações. É que negócio, você não vai parar de tomar medicamento, mas você vai diminuir a quantidade aí. Exatamente. Você viu, o papo é bom e vai rápido. Então, infelizmente, estamos chegando ao fim do segundo bloco e vamos voltar no terceiro bloco aqui na TV Sim, novamente com a doutora Raquel, o doutor Juliano e o doutor Guilherme Campelo. Até daqui a pouco. Voltando ao terceiro bloco e último bloco, falando sobre doenças renais, novamente com a doutora Raquel, o doutor Juliano e o doutor Guilherme Campelo. Gostaria de que falasse um pouco agora do desfecho final. Aquele paciente que não se tratou corretamente, que não se alimentou corretamente, e ele não foi carinhoso com o rim dele, né? Então, ele chegou num ponto que, quando chegou no seu consultório, você não conseguiu reverter aquela alteração e ele poderia, ter um desfecho fatal, porque você não consegue mais filtrar o sangue, né? Então, você eleva os eletrólitos, potássio, às vezes pode ter uma arritmia fatal e cursar com vários problemas aí. Então, quando esse paciente já chega num ponto que não consegue, qual alternativa ele tem? As alternativas são a hemodiálise, que é a diálise que é feita através do sangue, seja por um catéter, seja por uma fístula, geralmente no braço. A diálise peritoneal, que é a diálise feita através da barriga do paciente por um catéter. E o transplante renal. Mas é importante eu falar isso aqui, que é mais comum, é até um dado um pouco assustador, é muito mais comum o paciente morrer do que ir para hemodiálise ou para diálise peritoneal, ou seja, o paciente que tem uma doença renal crônica avançada, é mais comum ele ter um desfecho fatal, seja por geralmente causa cardiovascular, uma arritmia causada por um potássio alto, ou um AVC, ou até um infarto, do que ele ir para diálise. Então, o paciente que chega com doença renal crônica avançada para fazer hemodiálise, ele é um sobrevivente. É claro que com a medicina avançada que a gente tem, é claro que hoje a gente
pega muito paciente com doença renal crônica avançada com condição de fazer hemodiálise ou diálise peritoneal. Então, são essas 3 modalidades, né, para os pacientes que chegam nesse estágio. A hemodiálise é a mais comum e é a que é feita na urgência, geralmente o paciente quando chega passando mal, com náusea, vômito, que é o que a gente chama de síndrome urêmica, às vezes perda do apetite, perda de peso, anemia grave, e esse paciente precisa de colocar um catéter, né? E aí o nefrologista, ou o cirurgião, ou o vascular, passa um catéter e faz a hemodiálise em caráter de urgência, na internação. E aí depois ele é encaminhado para a clínica de diálise, né, da sua cidade. Geralmente o SUS toma conta disso. E a diálise peritoneal, o paciente também pode escolher, também o SUS abrange a diálise peritoneal, é menos comum, porque a diálise peritoneal depende de fatores um pouquinho mais complexos, que é a condição social do paciente, se ele tem um lugar adequado, se ele tem um cuidador para ajudar a manejar a máquina portátil e as bolsas, né, para diálise peritoneal, que é feita geralmente à noite, mas pode ser feita durante o dia também, ela dura mais horas, ela é menos efetiva que a hemodiálise em relação ao tempo, mas é indolor. Tem muitos pacientes que se dão muito bem com a diálise peritoneal e não tem que ir para a clínica de diálise. Então, tem uma qualidade de vida também muito boa, né? Porque dialisa enquanto dorme, tem o dia inteiro normal, pode trabalhar, pode fazer suas atividades. E o transplante renal, que tem o transplante renal quando o paciente já está em hemodiálise, que nós colocamos o paciente na fila de transplante, o paciente que tem condição clínica favorável, né? Que tem um coração que aguente uma cirurgia, né? Que o paciente que tenha condição clínica, independente da idade, não tem mais um limite de idade para fazer o transplante. E tem o transplante preemptivo, que é aquele transplante antes do paciente entrar na hemodiálise, que é o transplante com o doador vivo, geralmente, né? Com um familiar que é compatível, o paciente está lá com 15%, 20% da função renal, e aí a gente começa a trabalhar para fazer o transplante preemptivo, se essa for vontade dele, se tiver condição para isso. Então, são basicamente essas 3 modalidades. Todas elas têm suas vantagens, suas desvantagens, né? O transplante geralmente o transplante é o tratamento que tem mais qualidade de vida, mas o paciente ele tem que ter um acompanhamento médico contínuo, ele tem que tomar remédio todos os dias, que são remédios para o organismo dele não rejeitar o rim. E esses remédios eles acabam diminuindo a imunidade desse paciente, então ele fica mais propenso a ter algumas infecções. Então é um paciente que a gente tem que olhar bastante de perto também. Doutor Juliano, então esse paciente, ele começou no seu consultório, não aderiu ao tratamento que você propôs, então o cardiologista, na verdade, eu acho que é uma das especialidades que lidam com o maior número de outras doenças juntos, que são pacientes que acabam ficando fiéis ao médico e desenvolvendo doenças durante esse período que ele vai acompanhando com você. A partir do momento que ele vai desenvolvendo a insuficiência renal, ele fica muito mais complexo, né? E também mais susceptível a outras doenças, como o aumento da aterosclerose. Sim. Então, já fica um doente de difícil controle, né? Pois é, João, como você falou, você é cardiologista, né? Nós cardiologistas e nefrologistas, acho que dentro das especialidades clínicas somos quem mais faz clínica médica, né, Rank? Eu acho que nossos pacientes dificilmente nos procuram por ter só hipertensão arterial, né? Só tem uma doença renal, né? Muito pelo contrário, você até mais do que a gente. O nefrologista, né, que lida com a maioria dos pacientes às vezes com doença renal terminal, sabe muito bem disso que eu vou falar, ele vai acabar morrendo, falecendo por conta de doença cardíaca, né? A Raquel já colocou isso aí. A doença renal, né, que pode ter sido provocada e muitas das vezes é provocada pela hipertensão arterial, por doença que é uma coisa cardiovascular, né? Vai levar a piora da doença cardíaca, né? Então, por isso que nós, como cardiologistas, a gente quer evitar que aconteça a doença renal, para que a pessoa não tenha problema renal, não tenha que ir para hemodiálise, mas também para evitar que venham depois outras doenças cardíacas, que é muito, muito comum, né? A gente faz exame de imagem também, os pacientes que têm doença renal crônica, que fazem hemodiálise, tem muitas calcificações nas válvulas, né? Então as válvulas calcificam, a válvula mitral, a válvula aórtica, por vezes a necessidade de substituição, né? Que é uma cirurgia cardíaca para essas válvulas. Os pacientes em hemodiálise, né? Ou a diálise peritoneal, que a Raquel colocou, que também é muito aterogênica, né? Acelera muito a aterosclerose. E o que é a aterosclerose? A aterosclerose é as obstruções das válvulas, né? A aterosclerose
ela é uma doença que pode acontecer em qualquer vaso do organismo, né? A gente vê muito comumente nas coronárias, né, onde tem as obstruções, que a gente precisa fazer colocação de estente, às vezes cirurgia cardíaca, mas a gente vê muito também nas carótidas, que vai levar ao AVC, né? Então é muito comum o paciente renal ou ter tido infarto, ou ter AVC, né? E outra coisa muito comum também é a amputação. Por que dá amputação? Porque se obstrui. Essa aterosclerose, ela progride, obstrui os vasos da perna e, por vezes, tem que se fazer amputação do membro, né? Olha o tanto de doença que vem, às vezes que começou com a hipertensão, chegou no rim e do rim já piorou ou avançou essa doença aterosclerótica. Então, se a gente não quer, né, ter esse desfecho, então a gente tem que começar lá atrás, né, bem lá atrás, prevenindo a hipertensão, prevenindo o diabetes, né, verificando sempre, fazendo seus check-ups. Opa, você já pegou no momento que já está instalado algum grau de lesão, que a doutora Raquel colocou, dá para frear, entendeu? Às vezes a gente não consegue reverter, mas freia-se. E com a boa dieta, com as medicações adequadas, controlando a pressão, controlando os outros fatores de risco, você consegue levar o paciente por um longíssimo tempo, sem ter que fazer hemodiálise e sem ter as consequências que eu acabei de citar. O tratamento do paciente renal crônico, ele não é tão efetivo quando o paciente não apresenta insuficiência renal, né? Então, até mesmo o paciente tem uma doença coronariana, coloca o stent, ele tem uma chance muito maior de reestenose, que é a rejeição da prótese colocada, assim como a cirurgia cardíaca e outras tantas, né? Então, ele aumenta em muito o risco total dele, até para fazer um procedimento, né? Então, aquilo ali entra no risco cirúrgico, ele sendo renal crônico, que inviabiliza, às vezes, ele ser submetido a um procedimento que poderia salvá-lo, mas aí tem um risco-benefício de fazer. Guilherme, gostaria de você abordasse agora, eu acho que a gente tem um sistema de saúde em que não adianta eu ter dinheiro, que eu vou entrar na fila, vou comprar uma vaga na fila de transplante renal. Gostaria que você explicasse anatomicamente como isso é feito, em termos da anatomia ali, é feita essa troca e as medicações que utiliza, e você tem um caminho hoje pelo SUS, né, e excluindo naqueles casos que você consegue o seu doador para ele fazer isso, né? Então... Sim. Então, é um mecanismo complexo e é formado por múltiplas especialidades. O transplante começa desde aquele paciente que entrou em morte encefálica, né? E ele é um candidato a ser o doador. E isso tem que ser feito de uma forma bem consciente da equipe, tem que ser levado para a família, quem vai ser responsável por autorizar a doação dos órgãos. E depois que esse mecanismo é feito, já é feito o contato da fila, né? A fila é controlada pelo SUS, existem algumas prioridades na fila e não tem como você comprar a vaga realmente. O que tem é, se você receber um doador vivo, né, um parente, aí sim é separado. Mas a captação é feita, é importante como é feita a captação, como é feita a análise do órgão e como é estruturada a questão do transplante. A cirurgia em si, a gente tem 2 tempos de cirurgia, a gente tem um tempo que a gente chama mesa, que é onde a gente recebe o órgão, avalia o órgão, prepara ele para o receptor. Isso é importante porque às vezes já aconteceu de chegar um rim, e às vezes o rim tinha um tumor, e aí ter que ser descartado, ou o rim tem uma artéria com lesão, ter mais de uma artéria, mais de uma vez, é um pouco mais difícil a cirurgia. A cirurgia em si, a gente implanta esse rim na região do abdômen inferior, da pelve, e é uma cirurgia que a gente implanta ele nas artérias e veias ilíacas, que é já na parte pélvica do abdômen, né, a parte inferior do abdômen. E esse paciente fica com esse controle hídrico inicialmente. Quem faz esse controle todo é a nefrologia. A gente praticamente, da urologia, a gente só faz o trabalho mecânico, né? Quem controla tudo depois é a nefrologia. E esse rim, ele não é definitivo. Esse rim, com o tempo, também ele vai entrando em falência, como os outros rins, né, que o paciente tinha. E se for um paciente jovem, ele tem uma grande chance, né? Isso se ele poder assim, cuidar bem desse rim, tiver uma boa evolução, ele tem uma chance grande de ter que fazer um novo transplante em 15 a 20 anos. Isso aí. Ótimo.
Esse paciente ele tem que retirar os outros rins ou é uma complementação somente? Não tem que tirar, não tem que retirar os outros rins. Até assim, quando o paciente então ainda produz urina, é uma forma, ajuda bastante, né, no controle. E lembrando que você tem que ter a compatibilidade, né? Às vezes acha, agora eu sou o próximo da fila, mas você tem que ser compatível com aquele doador, né? Tem que ser compatível. Hoje em dia, assim, com a evolução das drogas assim utilizadas, esses critérios ficaram menos rigorosos do que no passado. Mas tem que entrar dentro dos critérios para poder ser o receptor. Então, infelizmente chegou. A doutora Raquel estava ansiosa aqui, estava nervosa no início para falar e passa muito rápido, assim. É verdade. Mas eu acho que foi fantástico essa conversa, é um órgão fantástico que ele faz e a gente tem que sempre estar de olho nele também, que vocês viram, quando ele entra em falência, ele desencadeia uma série de problemas, principalmente a gente vê isso nas UTIs, né? Quando acontece uma falência renal aguda, aquilo vira uma perspectiva de recuperação desse paciente, o prognóstico piora muito. Então nós temos que cuidar muito da nossa alimentação, fazer o check-up periódico para você ver se não tem uma disfunção ali acontecendo já, para tentar evitar que aquilo continue. Exatamente, acho que o diagnóstico precoce é extremamente importante para ter uma boa evolução, né? Então um acompanhamento adequado. Ótimo, então chegamos ao fim de mais um programa, só lembrando que amanhã, às 6 da manhã, esse programa estará disponível novamente, domingo na parte da tarde, assim como no YouTube. E obrigado a todos. Até logo.